Vamos lá então começar a criação da nossa arte. E a primeira coisa que vamos fazer é a criação do nosso personagem. Para isso, vamos vir aqui no site Sprites Resource, escolher referências que combinem com o personagem que a gente quer fazer. Escolheu a referência que você queria, joga aqui dentro do Photoshop, seleciona os sprites que você quer, dá um Ctrl C, aperta Ctrl V dentro da área de trabalho, usa a ferramenta varinha mágica para tirar o fundo do seu personagem e temos aí a nossa referência pronta para ser utilizada. Como vocês podem ver, eu peguei várias referências, porém nem todas elas são para usar como base para fazer o visual do meu personagem, mas sim para mostrar a vocês que você pode utilizar uma quantidade diferente de sprites para fazer o seu personagem caminhar. E como vocês já sabem, a nossa personagem Little Hat, ela já inicia o jogo correndo, fugindo lá do lobo. Porém, eu vou sim fazer uma versão da personagem parada para a gente já ter uma ideia de como vai ser a personagem. Para isso, eu vou utilizar essa referência daqui e essa daqui, que são as que eu acho que estão mais próximas da personagem que eu quero criar. Então, primeiramente, vamos criar a nossa personagem e depois eu vou mostrar para vocês a animação de cada uma dessas referências. E para isso, vamos escolher uma paleta de cores no site lostpack.com. No meu caso aqui, eu vou escolher uma paleta de 29 cores, a CC29. É só vir aqui, fazer o download no formato que eu quero, clicar no arquivo para ele abrir e ele vai aparecer aqui no meu swatches do Photoshop. Crie uma pasta com o nome personagem, dentro dela coloque uma pasta com o nome sprites e vamos começar a fazer o nosso primeiro sprite do nosso personagem parado. Coloque as referências que você pegou dos lados e coloque a referência principal no centro com opacidade de 20%. Vamos utilizar uma proporção de 32 por 32, tamanho, referências e paleta escolhida. Agora podemos começar a esboçar o nosso personagem. Vamos começar pegando aqui o tom preto da nossa paleta para começar a fazer o contorno do nosso personagem. E lembre-se, pegue o tom preto da sua paleta. Não vá achar que só porque é preto é qualquer preto. Como você pode ver aqui, quando você clica no tom preto, ele seleciona exatamente a cor preta exata da sua paleta. Todos esses tons aqui são tons de preto, mas não é o mesmo preto. Então, limite-se à cor da sua paleta caso você esteja utilizando uma. Bom, eu quero que minha personagem use um gorro e uma capa, mais ou menos como uma capa de chuva, como essas referências aqui que eu peguei. Essas referências, elas não estão em pixel art, então se eu levar elas para dentro da minha área de trabalho e diminuir, elas vão ficar muito distorcidas. Então, outra coisa que eu posso fazer é pegar esse desenho aqui dessa área de trabalho, arrastando ela aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse e jogar ela aqui dentro. Quando eu faço isso, ela fica dentro da minha outra área de trabalho. Então, eu posso colocar ela aqui no canto, eu posso diminuir aqui, ó, até onde eu quero, colocar ela aqui no canto e usar aqui o scroll do mouse para regular a imagem dentro desse quadro. E agora sim eu posso retornar, clicar aqui na minha área de trabalho e começar a trabalhar aqui usando ela também de referência. Sem mais delongas, vamos logo aqui ao contorno do nosso personagem. Vou começar aqui fazendo um círculo onde vai ficar a cabeça do personagem e fazer aqui a capa, uma para um lado aqui e a outra aqui para o outro. Aqui vai ficar o corpo e aqui os pés do personagem. Mais ou menos por aqui vão ficar os olhos e aqui a gente pode começar a fechar o gorro do personagem. Aqui a gente fecha onde vai ficar o rostinho do personagem e aqui é a borda do gorro, o cantinho, como vocês estão vendo aqui nessa nossa referência. Podemos diminuir também um pouquinho aqui do gorro para ficar um pouquinho menor aqui, ó. Mais ou menos por aqui ele vai passar, mas isso a gente vai ajustar melhor quando a gente for ajustar pixel a pixel. E aqui o pedacinho da capa também a gente pode diminuir um pouco, ela tá por trás do personagem, né, para o outro lado. Com isso, nosso esboço já está pronto. Agora sim podemos começar a ajustar linhas e curvas pixel a pixel. E agora não tem mais segredo, basta você aplicar o que você já aprendeu, adicionando e removendo os pixels necessários. E aqui você já pode ajustar o desenho como preferir, aumentando o tamanho de sua cabeça, mudando a posição dos olhos, aumentando ou diminuindo o tamanho da capa. Realmente vai depender do seu personagem e de como você prefere que ele fique. Esse é o momento de experimentar o que fica melhor. Para Little Hat, acho que uma sobrancelha pode dar uma expressão ainda melhor à personagem. Agora vamos aplicar a sua cor, e para isso eu vou criar uma layer para cada pedacinho da personagem, e vamos utilizar as cores padrões da famosa Chapeuzinho Vermelho. Layer da capa selecionada, vamos aqui aplicar o tom vermelho aqui para a sua capa, esse tom aqui mais bege para o seu rosto, vou colocar o branco aqui no seu corpo, e esse azul claro aqui para as suas botas. Muito bem, as cores bases já foram determinadas. Como eu disse, cada cor ficou em uma layer diferente. Aqui o contorno, as botas, a blusa, o rosto e a capa dela. Aí você me pergunta por que a capa aqui dela não está fechada no centro, como aqui é a nossa referência. Primeiro, porque é apenas uma referência. Segundo, porque não é necessariamente uma capa de chuva. Ela se remete mais à própria Chapeuzinho Vermelho, que é um gorro e uma capa aberta aqui no centro. E por que eu não usei essa como referência?
referência? Bom, porque eu preferi utilizar essas referências aqui, tanto pela posição da personagem, que eu achei bacana, e por essa personagem aqui fofinha, que parece muito com a personagem que eu queria criar, com a personagem que estava aqui na minha cabeça. Com isso tudo esclarecido, podemos então aplicar a nossa luz e sombra. E vamos começar aqui pela capa da nossa personagem. E agora que estamos trabalhando com várias layers, temos que tomar cuidado para não começar a riscar na layer errada. Se você preferir, você pode bloquear as layers que você não vai utilizar no momento, assim você não risca elas sem querer. Para a sombra da capa, vamos utilizar esse tom aqui avermelhado mais puxado para o marrom. Vamos aplicar aqui no canto esquerdo da personagem, onde a luz não alcança. Vou colocar também a sombra deste lado da personagem. Apesar de estar do lado direito, ela não está neste ângulo de visão, ela está do outro lado da personagem. Quando a gente coloca a sombra deste lado, a gente cria uma espécie de profundidade. É como se tivesse uma perna aqui e a perna de trás estivesse numa cor mais escura. A gente acaba tendo essa profundidade de que uma perna está na frente da outra. Para melhorar o entendimento, imagine o personagem sendo visto de cima. Se colocarmos a luz deste lado do personagem, ela vai iluminar parte dele, deixando a outra parte com menos iluminação. Essa regra não necessariamente precisa ser aplicada a todo personagem que você cria, mas às vezes ela faz uma grande diferença. Agora, para aplicar a luz, eu vou escolher este tom aqui meio alaranjado, só que bem clarinho, e vou colocar aqui um pouquinho deste lado e um pouquinho deste lado aqui. Agora vamos bloquear aqui a layer da capa e desbloquear a layer do rosto, onde vamos começar a colocar a luz e sombra. O rosto utiliza esta cor, então vamos utilizar esta cor para fazer a sua sombra. Vamos colocar um pouco de sombra aqui, circulando todo o rosto da nossa personagem. E vou colocar duas bolinhas rosas para ela ficar um pouco corada, como a nossa referência. Agora que eu percebi, mas essa parte aqui do gorro a gente também pode escurecer, pois ela representa a parte interna do gorro, como aqui na nossa referência. Voltando aqui ao rosto da personagem, a gente pode dar um detalhe maior aqui aos seus olhos, mas eles fazem parte do contorno, então nós temos que apagar daqui e construir novamente em seu rosto. Então a melhor forma de fazer isso é diminuindo aqui a opacidade, deixa bem clarinho, voltamos aqui na layer do rosto, colocamos a cor que a gente quer. No caso aqui, eu vou colocar este marrom aqui para ser a sobrancelha da minha personagem e vou escolher aqui o azul para dar a cor aos olhos dela. Vou colocar aqui também uns detalhes em branco nos cantos do olho. Muito bem, agora a gente pode voltar aqui ao contorno, aumentar novamente a opacidade e dessa vez a gente vai apagar o contorno dos olhos, ficando então só o detalhe que a gente fez na layer do rosto. Agora na layer da blusa da personagem, da cor branca, vamos pegar aqui o tom mais cinza e vamos colocar aqui a sua sombra. Em suas botas vamos utilizar a mesma regra de profundidade, então vou pegar aqui uma cor mais escura e colocar aqui nessa botinha dela. Com isso, terminamos aqui de construir o primeiro sprite da nossa personagem. Utilizamos o total de 11 cores da nossa paleta de 29. Agora podemos dar início à primeira animação básica dela, que é ela respirando. Animação essa que pode ser utilizada na hora da compra de novas roupas para a nossa personagem. Aqui no caso, eu mudei apenas as cores, utilizando, claro, as cores da nossa paleta. Mas você também pode colocar novos detalhes, detalhes a mais na roupa, orelhas, antenas, o que você quiser. Mas lembre-se que todo detalhe que você fizer a mais de novas roupas para um personagem, você vai ter que aplicar a todos os sprites do seu personagem novamente. Ou seja, você tem um personagem na cor vermelha, andando, correndo, respirando, pulando, voando, morrendo. Aí você quer pegar esse personagem e colocar ele agora na cor azul. Então você vai ter que pegar todos esses conjuntos de sprite, fazer uma cópia e então colocar todos eles na cor azul. Aí agora você quer fazer ele na cor amarela e colocar orelhas. Novamente você faz uma outra cópia, coloca todos os conjuntos de sprites na cor amarela e coloca lá as orelhas em todos os sprites.